Lembrai, lembrai, o 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Por isso não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. O que é preciso para demolir uma tirania? Um homem ou uma ideia? V de Vingança responde a essa pergunta com o estrondo de uma sinfonia explosiva. A visceral adaptação da graphic novel de Alan Moore não é sobre um herói de máscara, é sobre o poder contagiante da rebelião. O filme nos arrasta para uma dança perigosa entre o terrorismo e a esperança, forçando-nos a questionar: a segurança da ordem que te aprisiona vale mais que o risco vertiginoso da liberdade? O único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. O que desenrola na tela não é a história de um homem, mas a manifestação de um princípio, o de que o poder, quando centralizado e imbuído de medo, se torna o maior inimigo da humanidade. Este ensaio é uma jornada ao cerne dessa obra. É à Madame Justiça que dedico este concerto. Em honra às férias que ela parece ter tirado deste local e em reconhecimento ao impostor que ficou no lugar dela. Uma análise das profundas raízes filosóficas que dão vida e propósito à Máscara Sorridente de Guy Fawkes, através das lentes do existencialismo de Jean-Paul Sartre, da teoria de poder de Michel Foucault, da alegoria de Platão e da moralidade radical de Friedrich Nietzsche. Vamos desvendar as complexas motivações de V, a dolorosa e necessária transformação de Eve e a crítica feroz que o filme faz a toda forma de autoridade que exige a nossa liberdade em troca de uma promessa de falsa segurança. Prepare-se, pois essa não é uma viagem para encontrar respostas fáceis, mas para abraçar as perguntas que o filme insiste em sussurrar e por vezes gritar em nossos ouvidos. A primeira e mais duradoura imagem de V de Vingança é a máscara de Guy Fawkes. Este artefato transcende a sua função como mero adereço de protesto. Ele é a chave mestra para a filosofia de V e o motor de toda a narrativa. Por que não morre? Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara há uma ideia, Sr. Grady. E ideias são a prova de balas. Essa frase não é apenas uma declaração de desafio, é a essência de sua missão e a pedra angular de sua existência reinventada. V não é um homem, ele é a encarnação de um conceito. A escolha de V pela máscara pode ser lida através do existencialismo de Jean-Paul Sartre, que postulou a máxima fundamental de que a existência precede a essência. Para Sartre, nascemos como uma lousa em branco, sem propósito predefinido, e somos radicalmente livres e condenados a construir a nossa própria identidade, a nossa essência através das escolhas que fazemos. A máscara de V, no entanto, opera em uma lógica que parece à primeira vista contrária. Ela representa a anulação deliberada e violência da existência individual de V, o homem que ele foi um dia, o prisioneiro anônimo de Lark Hill, para dar lugar à primácia da essência da ideia de vingança e rebelião. O fogo do laboratório não apenas o queimou e o desfigurou, ele o incinerou enquanto pessoa, destruindo sua identidade prévia. O que emergiu das cinzas foi como um novo ser, desprovido de nome, de passado, de rosto e, paradoxalmente, de individualidade. Ele se despiu de sua essência particular para se tornar a essência universal da insurreição. Essa ausência de rosto em si é a mais profunda crítica de ver a sociedade totalitária de Nosfire. A tirania, por definição, busca anular a individualidade, forçando todos a se conformarem a um único molde moral, estético e ideológico. Os cidadãos de Londres distópica são, em sua maioria, figuras sem rostos, uniformizados pelo medo, pela apatia e pela propaganda incessante. V, ao adotar a máscara, não está se escondendo, mas revelando um princípio mais elevado. Para lutar contra um sistema que apaga rostos, é preciso se tornar um símbolo que transcende qualquer rosto. A individualidade nesse contexto pode ser um obstáculo para a revolução, pois o indivíduo pode ser capturado, desacreditado e morto. A ideia, no entanto, é imortal. Ao se tornar um símbolo, V transfere a responsabilidade da revolução de um único homem para a própria ideia, permitindo que a rebelião se torne uma manifestação coletiva e impessoal. Ele convida o povo a se tornar V, a vestir a mesma máscara e encarar a mesma ideia, transformando a vingança pessoal em uma catarse popular. Aqui, a filosofia de Sartre retorna com força. O regime de Nosfire oferece ao povo uma fuga da responsabilidade terrível da liberdade. Ao entregar o poder de escolha, a autonomia e a voz em troca da segurança e ordem, os cidadãos vivem no que Sartre chama de má-fé, um estado de auto-engana no qual se nega a própria liberdade para evitar a angústia que ela acarreta. V, ao explodir os símbolos dos estados como Old Bailey, força o povo a confrontar essa angústia. Ele destrói os pilares da falsa segurança para que a sociedade seja forçada a encarar a vertigem e a responsabilidade de ser livre novamente.
A Sociedade Distópica de V de Vingança é um estudo de caso arrepiante sobre a mecânica do controle totalitário. O regime de Nosfire não é apenas uma ditadura pública que reprime a residência com força bruta. É um sistema onipresente e insidioso que molda, gerencia e regula a vida de seus cidadãos desde o nascimento até a morte. Para dissecar essa opressão multifacetada, a teoria do biopoder de Michel Foucault é uma lente indispensável e assustadoramente precisa. Foucault argumentava que o poder nas sociedades modernas evoluiu para além da soberania tradicional, cujo principal atributo era o direito de tirar a vida. O poder moderno, ou biopoder, opera através do controle sobre a vida. Ele não apenas proíbe e pune, mas também administra, otimiza, classifica e controla a saúde, a sexualidade, a moralidade e os hábitos da população. O objetivo é criar corpos dóceis e úteis para o sistema. A sociedade de Nosfire é a materialização extrema do biopoder. O chanceler Adam Sutler não apenas governava, ele gerencia a vida do povo inglês como um pastor gerencia seu rebanho. No filme, vemos essa gestão em ação de diversas maneiras. A Voz de Londres, apresentado pelo inflamado Lewis Potero, não apenas dita a versão oficial dos fatos, ela constrói uma realidade fabricada, um universo de medo constante de inimigos externos e internos. Nosso dever é dar as notícias e não fabricá-las. Fabricar é com o governo. Vendo pelo lado melhor, parece que a equipe responsável pela demolição do Old Bailey quis dar à garota uma grande, apesar de improvisada, despedida. O medo de uma praga biológica, o vírus de St. Mary, é o pilar sobre o qual o regime se ergueu, justificando a eliminação de minorias. Essa praga, que descobrimos mais tarde ser uma arma biológica criada e disseminada pelo próprio partido Nosfire, é a manifestação máxima do biopoder, o controle da vida da população através do medo da morte justificado por uma suposta preocupação com saúde pública. Além disso, a vigilância onipresente, as câmeras, os microfones, os informantes, as escutas criam o que Foucault, inspirado no conceito de Jeremy Bentham, chamou de sociedade disciplinar ou panóptico. O panóptico era o modelo de prisão onde o único vigia podia observar todos os prisioneiros sem que eles soubessem se estavam sendo observados ou não. Essa incerteza os levava a internalizar a vigilância e a policiar o próprio comportamento. Em Londres, essa dinâmica se expande para toda a sociedade. A constante sensação de ser vigiado leva à autocensura, ao conformismo e à erradicação do pensamento crítico. A opressão de Nosfire, portanto, não se baseia apenas em uma tirania do poder bruto, mas em uma tirania de controle sutil, psicológico e sistemático. O regime não precisa prender todos os seus opositores, ele precisa apenas convencer a maioria de que a conformidade é a única opção segura e lógica. Muito competente, Dennis. Um nobre exemplo para todos os que trabalham em nome de Nosso Senhor, mas... O quê? Não era de trabalho que eu falava, era mais sobre a última remessa que me referia, meu último prazerzinho. Figuras como o Bispo Liriman usam a religião para exercer o controle moral, enquanto a doutora Delia Surridge representa a ciência pervertida a serviço do controle biológico. A vingança de V, nesse contexto, é mais do que um ato de terrorismo, é um ato de biopolítica reversa. V não ataca apenas pessoas, ele ataca os símbolos e os mecanismos do poder. Ao explodir Old Bailey, a torre do BT e finalmente o parlamento, ele está desestabilizando o sistema de controle, forçando o povo a acordar e a reverter o biopoder, tomando de volta a gestão de suas próprias vidas e corpos. Se V é a encarnação de uma ideia abstrata, a jornada de Eve é o coração emocional e filosófico do filme. Ela é o avatar da humanidade presa no sistema, percorrendo o doloroso caminho que vai do conformismo medroso à iluminação radical. Sua história é uma releitura poderosa à moderna alegoria da Caverna de Platão, um dos textos mais influentes da história da filosofia ocidental. Na alegoria platônica, prisioneiros estão acorrentados desde a infância no fundo de uma caverna, forçados a olhar para uma parede onde veem apenas as sombras de objetos projetadas por uma fogueira atrás deles. Eles acreditam piamente que essas sombras são a única realidade. Um dia, um prisioneiro é libertado, arrastado para fora da caverna e, inicialmente, é cegado e sofre com a luz ofuscante do sol. Gradualmente, ele se acostuma e compreende que as sombras eram meras ilusões e que o mundo exterior é a verdadeira realidade. E Eve era essa prisioneira. De vilanias tão acumulado pela natureza, desdenhando a fortuna e a brandir a espada fumegante na sua sanha sangrenta. Somos homens dedo, amigo! Sua primeira libertação ocorre quando vê a salva de 6 pela polícia secreta e a leva para seu refúgio, a Galeria das Sombras. Ironicamente, este lugar, embora cheio de arte e conhecimentos proibidos, se torna uma nova caverna para Eve, um santuário seguro, mas que ainda a mantém isolada do mundo e da verdade sobre si mesma. A verdadeira libertação de Eve, o ponto de virada da sua alma, é o momento mais brutal e transformador do filme. Após fugir de V, ela é capturada e aprisionada. O que ela não sabe é que seu captor é o próprio V, submetendo-a a uma prisão simulada para forçar sua metamorfose. Ele a tortura física
física e psicologicamente, raspa sua cabeça e a priva de qualquer conforto ou segurança. Este ato, que beira o sadismo, é um processo de desprogramação filosófica. V está destruindo à força as sombras que Eve acreditava serem a realidade, o medo da autoridade, o valor do conformismo e a ideia de que a sua segurança vale mais que a sua liberdade. Eu me lembro de quando o significado das palavras começou a mudar. Como palavras incomuns como colateral e rendição ficaram assustadoras. Enquanto outras como chama nórdica e artigos da lealdade ficaram poderosas. Eu me lembro de como o diferente virou perigoso. Eu ainda não compreendo por que nos odeiam tanto. Na solidão de sua cela, Eve encontra uma carta de Valerie Page, uma atriz lésbica presa e morta nos campos de Larkhill. A carta, escrita em um papel higiênico, é um testamento de integridade. Valerie, mesmo perdendo tudo, afirma: mas por 1 centímetro eles não podem tirá-lo. Esse centímetro é nosso e dentro dele somos livres. Ao ler essa história, Eve transcende seu próprio sofrimento e se conecta com uma verdade universal sobre a dignidade humana. Quando V finalmente abre a porta da cela e lhe oferece a liberdade em troca da informação, Eve, em paz, diz que prefere morrer. Nesse momento, ela quebra suas correntes internas. A cena em que Eve, agora sob uma chuva torrencial, levanta os braços e ri em meio a lágrimas. É o clímax de sua jornada platônica. A chuva é a purificação, a luz do sol que ela agora pode encarar. Sua risada é o reconhecimento de que ela não é mais uma prisioneira das sombras, mas a mestre de seu próprio destino. O medo se foi. Eve se torna a figura do filósofo prisioneiro que agora pode retornar à caverna, não como vítima, mas como guia. Ao apertar o botão que destrói o parlamento no final, ela completa o ciclo, agindo não por V, mas por si mesma e pela humanidade que ela agora representa. V é, sem dúvida, o personagem mais complexo e moralmente ambíguo do filme. Ele não é um herói tradicional. Seus métodos são os do terrorismo, da manipulação, do assassinato a sangue frio e da coerção psicológica. Para desvendar sua natureza enigmática, precisamos ir além da dicotomia simplista de herói e vilão e enxergá-lo através das lentes da filosofia de Nietzsche. V pode ser interpretado como uma tentativa de encarnar o Ubermensch, o super-homem ou além do homem de Nietzsche, e sua força motriz e a vontade de poder. Nietzsche, em sua obra-prima Assim Falou Zaratustra, introduziu o conceito de Ubermensch como um ser que se eleva acima da moralidade tradicional, a moralidade de rebanho, do bem e do mal, para recriar seus próprios valores. O Ubermensch não está sujeito às regras feitas para as massas. Ele é um legislador, um criador que abraça a vida em sua totalidade, incluindo o sofrimento e a destruição, como parte de um processo de autossuperação. Sua força motriz é a vontade de poder, que Nietzsche não via apenas como dominação sobre os outros, mas como um impulso fundamental de todo ser para crescer, expandir, criar e impor sua própria perspectiva sobre o mundo. Vê a manifestação quase literal dessa ideia. Ele sobreviveu a uma experiência em Larkhill que o despojou de tudo: nome, família, passado, rosto, humanidade. O fogo que o consumiu e o transformou não foi apenas um evento físico, mas uma experiência metafísica. Ele foi forçado a nascer de novo, a construir seu próprio ser, sua própria moralidade, a partir do zero absoluto. A moralidade de Nosfire, com sua divisão maniqueísta entre bons cidadãos e impuros, entre ordem e caos, é a moralidade de rebanho que vê, despreza e busca demolir. Ele se recusa a aceitar os valores de um sistema que o criou e depois o descartou. Seus atos, a execução televisionada de Luís Poteiro, o assassinato do bispo Liriman em sua própria igreja, a morte serena mais implacável da senhorita Surridge, não são atos de um herói que segue um código moral preexistente. São os atos de Ubermensch que está realizando a desvalorização de todos esses valores. Sua vontade de poder não é um desejo mesquinho por poder político sobre os outros. Ele recusa a ideia de liderar, mas a vontade de impor sua visão de mundo e de moldar a realidade de acordo com seu próprio ideal estético e filosófico. Sua revolução é uma obra de arte, completa com música clássica, citações shakespearianas e uma coreografia de dominós. Ele usa a violência para chocar o sistema de controle, para forçar os prisioneiros da caverna a olharem para a luz, por mais doloroso que seja. Ele age além do bem e do mal, como um artista que destrói uma tela para recriar algo novo e mais verdadeiro. O final de V, quando ele morre nos braços de Eve para derrotar Creed e seus homens, é a conclusão lógica de sua jornada como Ubermensch. Ele não é imortal em carne e osso, mas sua ideia é. Ao entregar a Eve a decisão final, ele garante que sua vontade de poder e sua visão de mundo continuem através dela. V não queria ser um novo líder, ele queria ser um catalisador que permitisse que cada indivíduo se tornasse seu próprio líder. Ubermensch anestesiano não é um ditador, mas um criador que inspira os outros a criar. V, ao se sacrificar, prova que a ideia é mais forte que o indivíduo que a encarna, e que a verdadeira superação é a capacidade de criar um legado que o transcenda.
V de Vingança não termina com a celebração fácil de uma vitória, mas sobre as ruínas de um símbolo e o nascimento de uma pergunta incômoda. A queda do governo Nosfire transcende a simples derrota do fascismo. Ela representa um profundo questionamento sobre a própria natureza do poder centralizado, aquele que promete segurança em troca de autonomia e silêncio em troca de ordem. O filme nos mergulha em seu paradoxo mais sombrio ao nos fazer testemunhar a libertação através de métodos autoritários. V se torna um espelho distorcido do regime que combate, empunhando o medo, a manipulação e a violência como suas armas. Assim, a questão que permanece pairando sobre os escombros é a mais perturbadora de todas. É justificável usar ferramentas de tirania para, enfim, derrubá-la? Nessa ótica, a cena final em Londres é de uma força arrebatadora. Não assistimos à ascensão de um coletivo cego ou de uma massa disforme, mas a rara e poderosa imagem de uma maré humana, silenciosa e resoluta, onde cada gota representa uma decisão soberana. É uma convergência de inúmeras vontades individuais que, após anos de passividade, descobrem sua agência sem a necessidade de um líder para guiá-las. A explosão do parlamento é uma quebra audível das correntes invisíveis do medo. O que virá depois? O filme sabiamente se silencia, deixando-nos a vertigem dessa liberdade recém-conquistada, um abismo que, ao mesmo tempo que assusta pela ausência de grades, é sublime pela infinita possibilidade de voo, uma liberdade regida unicamente pelo passado fardo da responsabilidade de cada um. A máscara de Guy Fawkes, nesse contexto, completa sua metamorfose, deixa de ser um disfarce de um homem para se tornar uma personificação de uma ideia, a negação de uma identidade que o sistema impõe para controlar. O Estado precisa de rostos, nomes e números. A sociedade anônima, com seus sorrisos enigmáticos e idênticos, representa sua falha fundamental. O legado de V não é uma vingança, mas uma perigosa e contagiante ideia de que toda a estrutura de poder, por mais monopolítica que pareça, reside unicamente na nossa aceitação. O filme é um lembrete contundente de que a desobediência civil, mais do que um ato político, é por vezes o único ato de dignidade que resta a um povo oprimido. Ao final, a revolução proposta por V de Vingança retira o chão sobre nossos pés, servindo como um espelho para o mais puro paradoxo da liberdade. Uma sociedade pacífica pode realmente nascer da violação do seu princípio mais fundamental? O filme não nos oferece um herói para aplaudir, mas uma escolha radical para encarar, a de atrair o ideal para destruir a própria natureza de poder que o oprime. A pergunta final não é apenas se você usaria máscara, mas se, para acabar com o poder imposto pela força, você estaria disposto a se tornar você mesmo o agressor? A resposta final, portanto, não está no medo do caos, mas na convicção de que, ao destruir a velha ordem, se abre o único caminho para a dignidade de cada indivíduo e a cooperação espontânea finalmente floresce sobre suas cinzas.